Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 2. Hoje nós vamos iniciar aí o nosso segundo volume de apostila, tá? E nós vamos começar pela nossa primeira unidade, que vai trabalhar sobre os oceanos, que vai abordar sobre a temática de todos os oceanos que nós temos na superfície terrestre. Bom, vocês estão percebendo, né? Vocês estão vendo aí nessa imagem que eu coloquei todos os oceanos que nós temos na superfície terrestre. Eu dei um destaque aí, né, para que vocês possam localizar aonde cada um deles está localizado, aonde cada um deles se localiza. Vale sempre lembrar que o oceano que banha o Brasil é justamente o nosso Oceano Atlântico, né? É justamente aí o oceano que vai banhar todo o nosso litoral brasileiro. Não só o litoral brasileiro, né, mas também aí o litoral de outros países aqui pertencentes à América do Sul, também pertencentes aí à América do Norte e à América Central. Mas se tratando aqui de Brasil, né, somos totalmente aí banhados pelo Oceano Atlântico. Então hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos abordar um pouquinho sobre esses oceanos. Então vamos lá. Bom, turma, vocês estudaram o ano passado, né? Vocês lembram disso? Que há milhões e milhões de anos atrás, nós só tínhamos na superfície terrestre a existência de um único continente, que era justamente a Pangeia, que deu origem hoje a todos os continentes que nós temos na superfície terrestre, e que, consequentemente, nós tínhamos também, naquela época, a existência de um único oceano, que no caso, né, é a resolução, digamos assim, de todos os oceanos que nós temos hoje na superfície terrestre. Bom, naquela época nós tínhamos, né, a massa continental da Pangeia no centro da Terra, e toda a porção de água que era classificada, né, que é classificada de oceano, ela estava totalmente em volta dessa grande massa continental que era a Pangeia. Então, olha só, antigamente nós não tínhamos todos esses nomes aí, né, dos atuais oceanos que nós temos hoje. O oceano que existia, né, o nome dele, na verdade, era Pantalassa. Então, naquela época, há milhões e milhões de anos atrás, nós tínhamos a Pangeia como um único continente e nós tínhamos, né, o Pantalassa como um único oceano existente na superfície terrestre. Porém, com o passar do tempo, com a dinâmica geológica da Terra, né, com a fragmentação dos nossos continentes, com a separação da Pangeia, né, e na formação dos diversos continentes que nós temos hoje em dia, o oceano, ele também se fragmentou. Em que sentido? Nós aí, né, os pesquisadores aí analisando, viram que não tinha como se continuar a se ter apenas um único nome de oceano para que as pessoas pudessem conseguir se localizar na superfície terrestre, né? Imaginem vocês se nós continuássemos com o mesmo nome de oceano, Pantalassa, por exemplo. Imaginem vocês, de repente, se nós quiséssemos nos localizar do tipo, olha, nós moramos no litoral brasileiro aqui, né, e somos banhados pelo oceano chamado de Pantalassa. E aí vocês imaginem lá do outro lado do mundo, uma pessoa que mora lá no Japão, por exemplo, também dissesse, olha, eu moro aqui, né, no Japão, e eu também sou banhado, né, eu também estou no litoral do oceano chamado de Pantalassa. E aí você de repente poderia pensar assim, poxa, se ele também está no litoral desse oceano, mas como é que eu vou conseguir identificar aonde ele está? Então, né, por uma forma
para que a sociedade, né, por uma facilidade, para que a sociedade pudesse se localizar, né, mais facilmente, de uma melhor forma possível, houve a necessidade, né, nós tivemos aí a necessidade de que os oceanos, eles acabassem sendo anexados nomes específicos para que hoje o ser humano tivesse uma melhor forma de se localizar na superfície terrestre. Então, olha só, os oceanos, turma, eles nada mais são do que porções de água que ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo da superfície terrestre, né? Trata-se aí de um imenso conjunto de água misturado com outros elementos, né? Principalmente os sais minerais, e que circunda as áreas formadas pelas terras emersas, o que inclui ilhas e continente. Hoje, nós sabemos, né, que nós temos aí, né, uma superfície terrestre formada por mais de 70% de água, né, composta aí pelos oceanos, em grande parte, né, pela quantidade aí dos oceanos. Vale lembrar, turma, que os oceanos, né, a existência deles e a preservação das suas águas, não só das suas águas, mas da sua fauna e da sua flora, elas são extremamente importantes para a regulação da vida humana. Eles são extremamente importantes para que a sociedade como um todo ela consiga sobreviver. Muito se fala em que o pulmão da superfície terrestre são as florestas, mas na verdade nós não podemos classificar de que o pulmão da superfície terrestre seja somente as florestas. Não, nós também temos os oceanos, porque eles são importantíssimos para que nós possamos ter aí uma dinâmica de vivência, né? Para que nós possamos ter uma dinâmica climática na superfície terrestre favorável. Porque, além de tudo, como são grandes organismos d'água, né? São grandes corpos de água, eles vão também ajudar na manutenção do clima, na manutenção das temperaturas da nossa superfície terrestre como um todo. Então, os oceanos, eles são extremamente importantes. E claro que eu não poderia deixar de abordar também que os oceanos, turma, eles também servem muito como uma fonte de transporte, tá? Como uma fonte, né, de navegação. Vocês sabem que há muitos anos atrás, né, lá nos períodos antigos, período das grandes navegações, até mesmo períodos, né, de Idade Média, né, enfim, o homem ele utilizava os oceanos justamente para que ele pudesse se deslocar de um local para o outro, até porque não se existia a mobilidade que nós temos hoje, né, nos continentes e essa facilidade. Então, além de tudo isso que os oceanos nos proporcionam, eles também serão extremamente importantes para que nós possamos nos locomover de um local para o outro. Aqui nessa imagem, turma, eu novamente coloquei aí para vocês, tá? Todos os oceanos, né? Vocês estão vendo aí, todos eles estão sendo representados pela cor azul. Tanto é que nos mapas, quando você vai reproduzir, né, ou então até mesmo quando nas escolas nós pedimos, né, para que vocês reproduzam o mapa mundi, por exemplo, nós nunca pedimos, né, para que vocês coloquem a cor azul em algum continente. Justamente por quê? Porque é característico, né, de uma convenção cartográfica que você venha representar os oceanos de azul, justamente para que você possa saber aonde que você tem a existência de cada um deles, né? E aí embaixo está escrito Oceano Global, mas na verdade é só mesmo para mostrar para vocês a existência de todos os oceanos que nós temos na superfície terrestre. Bom, agora nós vamos ver o nosso primeiro oceano, tá? Vocês estão vendo aí na imagem o Oceano Antártico.
ou então também é chamado, né, também é conhecido como Oceano Austral. Austral porque ele está justamente localizado, né, na parte do hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, então também pode ser chamado, né, de austral. Eu sei que não é muito vinculado esse nome, tá? É mais vinculado aí como Oceano Antártico mesmo, porém ele também pode ser classificado dessa forma de Oceano Austral. Vale lembrar que ele é um oceano que circunda por inteiro o continente Antártico e que existe aí, né, algumas dúvidas sobre os seus limites e até mesmo a sua existência. Bom, turma, esse oceano, ele oficialmente, né, ele foi aí definido, ele foi aí considerado a partir do Tratado da Antártica, que foi assinado em 1956, definindo esse oceano como uma extensão dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Por que isso? Devido à formação geográfica da Terra, tá? Devido aí à nossa circunferência da superfície terrestre, aonde o Oceano Antártico, né, ele consegue aí pegar parte desses outros 3 oceanos que nós temos aqui na superfície terrestre. Porém, turma, o debate sobre ele ainda continua, porque várias propostas, né, já foram discutidas com os países membros desse tratado, mas nenhum deles, né, se ocasionou, né, se chegou aí em um determinado acordo. Alguns países, inclusive, defendem a não existência desse oceano, outros defendem a sua existência, colocando seu limite aí em cerca de 60 graus de latitude ao sul, entre outras propostas. Vale lembrar, turma, que esse oceano, tá? Ele é explorado, né? Essa base, né? Esse continente, na verdade, né? Aí a sua porção de água e o seu oceano, eles são explorados aí por algumas empresas, né? Por alguns países que possuem bases instaladas no continente, porque a Antártica, na verdade, ela é uma área que ela vai nos trazer uma existência, né, de biodiversidade, ela vai nos trazer aí a existência de alguns recursos pelos quais nós podemos extrair nessa localidade, tá? Essa biodiversidade, né, nesse oceano, ela é muito grande, desde pinguins, né, a baleias que vivem nesta região, tendo aí uma base de uma cadeia alimentar. É importante também lembrar que os animais que vivem nessa região, eles estão adaptados ao frio, né? Claro, eles são propícios a esse tipo de vida, né? A esse tipo aí de temperaturas, já que a Antártica, ela bate aí facilmente temperaturas negativas. E se tratando de recursos naturais que nós podemos encontrar nessa região, como eu falei antes, né? Nós ainda temos aí a existência de grandes jazidas de petróleo, nós temos aí também a existência de gás natural em algumas proximidades desse continente e que, como eu falei, né, existe bases aí, o Brasil inclusive até tem uma base de pesquisa localizada nessa área, justamente para que possa explorar alguns recursos, né, e também para que possa estudar a dinâmica da superfície terrestre, nem como os oceanos, nem como esse oceano, por exemplo, ele vai impactar na nossa vida como um todo. Por isso, a importância da preservação de todos esses oceanos que nós temos na superfície terrestre. Bom, agora nós vamos falar sobre o Oceano Ártico
ou então também chamado de Oceano Glacial Ártico. Esse nome aí já é um pouco mais conhecido, né, de vocês. Ele ocupa uma área, turma, de cerca aí de mais ou menos de 14 milhões de quilômetros quadrados, e ele corresponde ao conjunto de águas que se encontram congeladas, situadas nas proximidades do Círculo Polar Ártico, no extremo norte do planeta. Vale lembrar que a sua temperatura, né, predominante nessa área, né, do Polo Norte da nossa superfície terrestre também é temperatura muito baixa, né, também marca e registra temperaturas negativas, né, muito facilmente, já que faz parte, né, já que está em uma área da Terra aonde os raios solares não atingem com tanta facilidade e também com tanta intensidade assim. Vale lembrar que esse oceano, ele faz parte, né? Ele acaba aí abordando alguns continentes da Terra, né? E alguns países, como por exemplo a Rússia, Alasca, Canadá, Groenlândia, Islândia e também a Península Escandinava. Vocês podem reparar aí na imagem toda a porção do Oceano Ártico. Vocês estão podendo reparar aí de azul, né, que foi dado destaque aí para vocês. Toda essa área corresponde ao Oceano Ártico. Bom, turma, é importante ressaltar aí para vocês, como eu coloquei aí na descrição, que o Oceano Glacial Ártico, né, e não só ele, mas o Antártico também leva um pouco essa classificação. Para os oceanógrafos, eles não são classificados totalmente como oceanos, tá? Vale lembrar para vocês aí que os oceanógrafos, eles são, né, os pesquisadores, né, são as pessoas formadas que trabalham, né, e que levantam aí os estudos sobre todos os oceanos da superfície terrestre. E esses oceanógrafos, turma, eles classificam que tanto o Ártico quanto o Antártico, né, eles nada mais são do que um conjunto de mares, levando-se em conta as reclassificações mais modernas. Justamente por quê? Porque eles acabam aí sendo interligados aos outros oceanos que nós temos na superfície terrestre. Então, por conta disso, né, esses pesquisadores, né, os oceanógrafos, levam aí em consideração essa situação, e muitos deles acabam dizendo, né, acabam colocando aí que, na verdade, eles não são classificados como oceanos, né, que eles podem ser classificados aí como conjunto de mares. Porém, nós sabemos que no nosso estudo, de uma forma geral, nós classificamos eles sim de oceano, então vocês também vão continuar classificando tanto o Ártico quanto o Antártico como oceanos também. As suas águas, agora nós vamos voltar aí a falar só do Ártico, turma. As suas águas, né, elas são oriundas do Oceano Atlântico e também do Oceano Pacífico, porque são áreas, né, que estão interligadas por meio do Estreito de Bering. O Oceano Ártico, ele detém uma profundidade de aproximadamente 5.000 metros e as suas águas, elas permanecem congeladas o ano todo. Lembra que eu falei para vocês que ele está localizado, né? Esse oceano, ele está localizado numa área de extrema distância, né, em latitude em relação à linha do Equador, e que por conta disso, a intensidade dos raios solares que chega nessa região, ela não chega nem com intensidade e nem com tanta facilidade assim, aonde você tem aí a predominância de temperaturas baixíssimas. Esse oceano, turma, ele também é extenso e coberto por banquiças que correspondem a um enorme volume de águas congeladas e que também vão receber o nome de Mar Glacial Ártico. Vale lembrar a vocês que nessa área da superfície terrestre nós temos aí a existência das grandes calotas, né, de gelo. Nós temos aí, né, a existência das grandes calotas de gelo
pelas quais hoje, infelizmente, elas já vêm aí, né, se desmoronando, elas já vêm aí se quebrando, né, na verdade, e consequentemente dando uma situação, né, dando um sinal, digamos que negativo para a superfície terrestre. Por quê? Porque quando nós temos, né, essas calotas polares de gelo se desfazendo, automaticamente nós vamos ter aí o aumento do nível de água desse oceano. E a partir do momento que nós temos o nível de água dele, consequentemente, esse nível de água vai interferir nos continentes pelos quais são banhados pelo Oceano Glacial Ártico. Como, por exemplo, aí, né, acaba sendo o caso da Holanda, que depois vocês podem até pesquisar aí na internet, um problema recente que eles acabaram passando em relação ao aumento aí do nível de água do oceano como um todo. Bom, esse oceano, turma, diferente do Antártico, né, um pouco, ele não apresenta condições de utilização para atividades como pesca e até mesmo a questão do transporte marítimo, devido à sua adversidade climática, porque as temperaturas locais, elas podem chegar com muita facilidade a cerca de menos 60 graus Celsius, né, ou seja, é muito frio, né, e realmente não tem como você ter aí até mesmo, né, uma certa base, digamos assim, nessa localidade. Agora nós vamos abordar, turma, o Oceano Atlântico, que é aquele que vai banhar aí o nosso Brasil, né? Aquele que vai banhar o nosso país aí, o nosso litoral. Eu costumo, tá, turma, dizer que ele é um dos oceanos mais calmos que se existe, por conta aí de atividades sísmicas, né? Por conta de deslocamento das placas tectônicas, por exemplo, que se acontecem. Inclusive, a placa tectônica sul-americana, que é onde nós estamos localizados, e a placa do continente africano, que a parte oeste, como vocês estão podendo ver aí na imagem, também é banhada pelo Oceano Atlântico, elas são duas placas que se separam, né? Elas não fazem aí um movimento de choque, elas fazem um movimento de separação. Então, a partir do momento que elas se separam, elas vão criar aí uma maior distância, né? Um certo prolongamento desse Oceano Atlântico. Então, por conta disso, como professora aqui, eu costumo classificar que o Oceano Atlântico, para mim, ele é o oceano mais calmo. E depois vocês vão entender o porquê quando a gente trabalhar um pouco os outros oceanos que ainda não foram abordados aqui na nossa aula, tá? Mas o Oceano Atlântico, ele é o segundo maior oceano do mundo em extensão. Ele só é superado mesmo pelo Oceano Pacífico. E ele abrange uma área de aproximadamente, 80 milhões de quilômetros quadrados e ele possui uma profundidade média de 3.300 metros. E como vocês podem reparar aí na imagem, ele vai fazer a separação de 3 continentes da superfície terrestre, que no caso é o continente americano, onde nós estamos, o continente africano e também o continente europeu. Bom, turma, o Oceano Atlântico, ele é considerado um dos mais importantes oceanos para a economia mundial em razão de grandes fluxos comerciais que possui, por conta de uma localização favorável dele, e que ele fica entre aí as maiores potências econômicas, tanto da Europa quanto da América do Norte, onde os maiores fluxos de mercadorias são realizados por meio do transporte marítimo. Lembra que eu falei lá no início, para vocês, que os oceanos, além de regularem, a vida na superfície terrestre, além de nos propiciarem aí N fatores de preservação, e de existência da biodiversidade como um todo, eles também servem aí como um alto canal de deslocamento, eles servem aí como um alto canal de transporte de um local
para o outro, né? Além do mais, eles vão proporcionar, né, um melhor custo-benefício, já que o transporte marítimo, ele consegue propiciar esse menor custo-benefício. Além também da circulação de mercadorias e de pessoas, né, e também da comunicação em cabos de fibra ótica submarinos que existem, tá? Dentro desses oceanos, também foram encontrados aí ao longo do tempo, né, de estudos, diversas reservas de recursos naturais, tanto de petróleo e também de gás natural, que vai favorecer, né, a extração aí e a produção de energia em algumas áreas. Vamos abordar aqui um pouquinho, né, algumas curiosidades desse oceano que banha o nosso litoral brasileiro, tá? O seu nome Atlântico tem origem no nome Atlas. As suas águas, elas vão cobrir aproximadamente 20% da nossa superfície terrestre. O Oceano Atlântico, ele tem uma rica biodiversidade marinha, com milhares de espécies, né, de peixes, mamíferos marinhos, crustáceos e tantos outros. Além da pesca, o Atlântico, ele é de grande importância para a navegação, como eu já falei, né, a questão do turismo e também do transporte de mercadorias. Ele possui um nível de salinidade que vai variar de 3 a 4%. Essa salinidade, turma, é a quantidade, né, de sal proveniente nas suas águas. Vale lembrar que essa salinidade, ela provém aí a partir das rochas submarinas, né, a partir do relevo submarino que está submerso aí sobre as águas e também devido à variação de chuva, de precipitação que se ocorre dentro desses oceanos, tá? Em algumas regiões da costa América, existe uma grande quantidade das reservas de petróleo e de gás natural, claro, favorecidas, né, pelo tipo de desenvolvimento geológico da superfície terrestre e também dentro do Oceano Atlântico, né, próximo ao Oceano Atlântico, nós temos alguns mares que são extremamente importantes e muito conhecidos do nosso dia a dia, né? Como o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte, o Mar do Caribe, o Canal da Mancha e o Mar também da Irlanda. E claro que nós temos aí algumas ilhas que também são muito conhecidas, né? E que acabam tendo aí, né? Acabam estando aí bem próximas, né? Fixadas no Oceano Atlântico. Vou falar aqui das nossas, que nós temos aí justamente a ilha, né, de Fernando de Noronha aqui no Brasil. E ele também possui, né, a principal corrente marinha do Oceano Atlântico é a corrente do Golfo. Para quem não sabe, as correntes marítimas, né, elas são aquelas que se ocorrem aí nos oceanos e que elas acabam percorrendo por toda a superfície terrestre, impactando no tipo de clima que nós vamos ter, né, impactando aí na formação das massas de ar. Bom, turma, agora vocês estão vendo aí na imagem, né, o Oceano Índico. Vocês estão podendo ver aí onde ele fica localizado, né, onde ele está. E ele é uma das 3 grandes depressões oceânicas, juntamente com o Pacífico e com o Atlântico. Ele é denominado, né, com esse nome aí, ele é chamado dessa forma por conta da sua posição em relação à Índia, já que ele vai banhar esse país. Ele é o 3º maior oceano do mundo e ele está localizado entre a África, a Ásia, a Oceania e também entre a Antártida, sendo que a sua maior área se apresenta aqui no hemisfério sul. A sua profundidade desse oceano, ela é em torno aí de 3.890 metros. E o ponto mais profundo desse oceano é a Fossa de Java, que possui aí cerca de 7.725 metros abaixo do nível do mar, localizado ao sul
da Indonésia. Bom, acredita-se, turma, que esse oceano ele tenha surgido aí na era Mesozoica, que foi justamente aí uma era geológica da Terra, né, da superfície terrestre, como resultado da divisão do supercontinente chamado de Gondwana, tendo sido o último oceano a se formar. Vale lembrar que no Oceano Índico nós temos aí algumas manifestações da natureza, tá? Como terremotos se ocorrendo nessa área, como alguns tsunamis também se ocorrendo. Daí, por conta disso, eu falei anteriormente, por exemplo, que eu classifico o Oceano Atlântico como o oceano aí mais calmo que se existe, por conta de algumas manifestações da natureza. Claro que está faltando mais um oceano, né? Que também vai tratar sobre isso, mas o Oceano Índico ele também possui aí uma certa manifestação da natureza em alguns períodos aí, como vocês podem até mesmo depois pesquisar na internet, né, procurar aí na internet. Bom, nesse oceano, turma, pela posição geográfica dele, nós vamos ter aí a predominância de dois tipos de clima nessa área, né? O clima tropical e também o clima temperado. E que a partir disso, as suas águas, elas são de extrema importância, né? Elas vão ser extremamente importantes para a pesca e também para a navegação, juntamente com o turismo, tá? Que se ocorre muito na região. E também para algumas mercadorias, né? Para a exploração também de algumas mercadorias, como, por exemplo, a extração do petróleo em algumas áreas. Agora, turma, chegamos aí ao Oceano Pacífico. Vocês podem reparar que o Oceano Pacífico, né, ele está localizado, ele engloba aí duas grandes porções da superfície terrestre, tanto o lado oeste quanto o lado leste. Bom, esse oceano eu costumo classificar ele como o mais perigoso e também o mais intenso. Por quê? Devido às grandes manifestações da natureza que se ocorrem nessa região. Vocês já podem ter reparado, né? Vocês podem ter visto já aí várias vezes que é justamente na área do Oceano Pacífico, por exemplo, aonde nós temos aí a classificação do Círculo de Fogo do Pacífico. Que é isso? A área da superfície terrestre que sofre com as maiores e com as mais intensas manifestações, né? Com as mais intensas dinâmicas de manifestações da natureza, como terremotos, tsunamis e vulcões também entrando em erupção. Eu não coloquei uma imagem para vocês representando isso, mas é sempre bom lembrar, turma, que no contorno de todo o Oceano Pacífico, pegando aí toda essa área, né, todo esse contorno dos continentes que vocês estão vendo aí, por exemplo, se existe nele vários vulcões, tá? Que são vulcões aí que estão ativos e que constantemente, por exemplo, entram aí em processos de manifestação na natureza. Por isso eu falei lá para vocês no início que alguns oceanos, né, eles eram mais calmos do que o outro, como, por exemplo, é o caso aí do Oceano Pacífico, que, como eu falei, eu vou tornar a repetir. Para mim, né, não só para mim, mas para vários pesquisadores, para vários estudiosos, ele é o oceano aí classificado, né, de o mais intenso em manifestação da natureza e também o mais perigoso, justamente por conta dele estar localizado numa área onde se ocorrem as intensas manifestações da natureza. O Oceano Pacífico, ele é o maior e também o mais antigo de massa marítima da superfície terrestre. Esse oceano, turma, ele cobre aí quase que 1/3 da superfície do globo e ele corresponde a quase que a metade da superfície e do volume de água dos oceanos. Ele é o maior em profundidade, ele possui aí uma média de 4.280 metros, né,
de profundidade, aonde estão localizadas as maiores fossas submarinas, como, por exemplo, a Fossa das Marianas, que tem aí cerca de aproximadamente 11.500 metros. Vale lembrar, turma, que as fossas, submarinas... Vale lembrar, turma, que as fossas oceânicas, elas são as regiões mais profundas dos oceanos, Ou seja, são grandes depressões que se tem dentro, submersas dos oceanos, que se formam em zonas de encontro de placas tectônicas. Uma das características desse oceano, do Oceano Pacífico, é a sua grande quantidade de ilhas. Ele possui aí aproximadamente cerca de 25 mil, tá? E o conjunto dessas ilhas, recebe o nome de Micronésia, pequenas ilhas, ou de Polinésia, muitas ilhas. Vale lembrar que essas ilhas, elas estão localizadas a leste, justamente aonde nós temos aí a Oceania, tá? Que é onde você tem aí a maior predominância, o maior conjunto de formação de todas essas ilhas. Também, como eu já falei, eu vou tornar a repetir, esse oceano, ele é muito caracterizado pela sua intensa atividade vulcânica nessa região. O Pacífico, turma, ele vai receber pouca influência de massas de ar continentais devido à sua grande extensão, continental. Nele também nós temos 5 zonas ou regiões climáticas diferentes, aonde vai proporcionar uma grande diversidade de temperaturas em vários lugares onde nós temos a existência desse oceano. A temperatura das suas águas, turma, devido à sua extensão, e devido à sua localização próxima à linha do Equador, essas temperaturas elas podem atingir aí facilmente cerca de 30 graus Celsius, mas quando você se desloca, para os polos, para as extremidades mais frias da superfície terrestre, essa temperatura ela vai diminuindo, tá? Ela vai caindo gradativamente. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Abordamos aí todos esses oceanos. Cada um deles, possui um grau de importância. Cada um deles foi formado em um período diferente da superfície terrestre. Cada um deles possui características específicas, e peculiares a serem observadas. Como eu também já abordei lá no início, eu vou repetir que os responsáveis por fazer todo o estudo da dinâmica que se acontece nos oceanos são os oceanógrafos, tá? Eles são os responsáveis por fazer o levantamento de estudo de tudo aquilo que se acontece dentro dos oceanos. Vale lembrar também que tanto nos continentes como nos oceanos se existem os relevos, tá? Dentro de cada um desses oceanos se existe a predominância de alguns relevos, existentes e que também vão impactar de uma certa forma na formação da superfície terrestre e nas intensas manifestações da natureza. Não se esqueçam que o oceano que banha o litoral brasileiro é o Oceano Atlântico, tá bom, turma? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.